Cícero dos Santos Dias, pintor, gravador, desenhista, ilustrador, cenógrafo, professor e revolucionário. Nasceu dia 5 de março de 1907, no Engenho Judiá, no município de Escada, Pernambuco. A pintura, uma vocação precoce, fez com que Cícero abandonasse o curso de arquitetura no 3º ano para se dedicar apenas a desenhar e pintar. Isso foi espetacular, pois o Brasil e o mundo ganhou um artista genial, da mesma geração de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Revolucionário, certamente, não só devido à Revolução de 30, mas pelo impacto de suas obras, tais como Eu Vi o Mundo. Ele começava no Recife. Um painel de 15 metros, todo pintado em papel craft, que causou muita polêmica, que um moralista resolve destruir as cenas mais eróticas que retratava situações pernambucanas. Cícero Dias teve com Gilberto Freire uma amizade especial e inspiradora para ambos. Foi assim que, em 1933, ilustrou Casa Grande e Senzala. E em 1937, muito bem cotado entre os novos pintores modernos do Brasil, Cícero Dias resolveu buscar novos ares e novas inspirações. A escolha natural foi Paris, a capital das artes naquele tempo. Foi muito bem acolhido no meio moderno da capital francesa. Fez amizade com Pablo Picasso e diversos outros pintores e poetas. Realizou uma exposição em Paris poucos meses de sua chegada. A crítica e o público admiraram logo aquelas pinturas tão originais. Noivo de uma francesa, Raimunde, mudou-se para Lisboa. Aí começou também não só uma nova vida, mas uma nova fase em sua arte. Ao voltar para Paris, depois da guerra, ganha destaque como pintor abstrato. Em 1946, visita o Brasil pela primeira vez desde que se mudara em 1937. E em 1948, vem a Pernambuco, a convite do governador Barbosa Lima Sobrinho. Em 1981, fez os painéis de Frei Caneca, que estão expostos na Casa da Cultura. E em 2000, ele projetou a Rosa dos Ventos para o chão da Praça do Marco Zero. Morreu em 28 de janeiro de 2003 em sua residência em Paris, rodeado por sua esposa Raimunde, sua filha Silvia e seus 2 netos. Encontra-se sepultado no cemitério Montparnasse, centro de Paris. Seu trabalho foi tão variado que 2 grandes estudiosos de sua obra, Mário Hélio Gomes de Lima e Valdir Simões de Assis Filho, dividem seus trabalhos em 6 fases. Essas fases ou períodos são marcados por técnicas e estilos diferentes de pinturas. Na primeira fase, nas obras da década de 1920, Cícero Dias gostava muito de pintar aquarelas que eram quase como sonhos, lembranças e recordações de sua infância. Na segunda fase, nos óleos da década de 1930, podemos ver mais cenas urbanas, com casas e locais até bem fáceis de serem reconhecidos. São paisagens do Recife e de Olinda, engenhos, portos, etc. Já na terceira fase, o artista pintou quadros com formas geométricas, por isso são chamadas de abstrações. Esses quadros são bem coloridos. Na quarta fase, vemos os quadros chamados de entropias, que é um termo utilizado na matemática para definir uma coisa em desordem. As imagens dos quadros dessa fase apresentam manchas coloridas que parecem o interior de grutas. Na quinta fase, dita figuração lírica, é um retorno às cenas de suas obras iniciais. Nesse período, o artista acrescentou muitas cores e pintou cenas com pinceladas mais soltas. E por último, a sexta fase, que é chamada de a nova figuração, que vem a ser a continuação da fase anterior, acrescida de formas geométricas. Assim resulta em paisagens fragmentadas com figuras humanas mais geométricas. No início da década de 1980, pela primeira vez, Cícero Dias realiza um trabalho diretamente político para um edifício público, o painel mural Frei Caneca, que está na parede da ala central da Casa da Cultura em Recife, Pernambuco.
São 2 painéis pintados em 1981. São feitos de óleo sobre a tela e têm 6 metros de altura por 4,5 de largura. Um painel é sobre a Revolução de 1817 e o outro é sobre a Revolução de 1824. Para pintá-los, o artista pesquisou durante meses sobre as 2 revoluções, como também conversou muito com seus amigos historiadores. É uma homenagem a um herói do passado, síntese de certo tipo de nacionalismo e regionalismo. Não o reconstitui em murais, e sim em tela, que pinta em diversos conjuntos, no seu próprio ateliê, e depois são transportados a Pernambuco. O tema dos painéis é um resumo da vida do revolucionário Frei Caneca, que atuou nas 2 revoluções libertárias que notabilizaram Pernambuco, sendo a de 1824 um fracasso que o leva à prisão e à execução. Esses painéis podem motivar interesse não só pictórico, também uma função didática. São pinturas que retratam quase com um jeito de história em quadrinhos, fatos e bem conhecidos dos pernambucanos cultos. Nenhum outro trabalho em pintura é mais completo do que este sobre os principais momentos do frade carmelita. É pintura, ao mesmo tempo histórica e biográfica. Há inscritas nos painéis frases como Tifes Pernambucano, o jornal onde Frei Caneca expôs suas ideias, e Engenhos da Zona Rural do Cabo de Santo Agostinho, cenário do tempo em que Pernambuco se rebelava, sendo reportagem literal de acontecimentos e personagens históricos. Um roteiro didático que acompanhasse as pinturas certamente seria útil à sua compreensão às novas gerações, ou aos que tenham um conhecimento limitado da história das revoluções brasileiras do século XIX e seus principais líderes. Bom, temos 3 trabalhos de Cícero Dias de 3 períodos diferentes. Temos um da década de 20, o Amor Maria, que mostra um tipo de trabalho no início da carreira dele. Outro modelo de trabalho é uma composição da década de 40, né, que mostra um pouco do abstracionismo de Cícero Dias, como ele começa a mexer, dar suas pinceladas com outras modalidades de pintura. E temos aqui um quadro da década de 30, que é Condenação dos Usineiros, que é um dos quadros que causou grande polêmica, porque ele retrata na fotografia parentes da família Santos Dias, porque Cícero Dias descende de usineiros, e aqui tem o tio dele, o coronel Manuel Antônio dos Santos Dias, retratado nesse quadro da década de 30. Não só do surrealismo, como também tem uma parte do trabalho dele que mexe com um pouco do cubismo, do abstracionismo. E aqui no Museu Cícero Dias, no município de Escada, temos 22 quadros, que são cópias únicas, do trabalho dele desse período, da década de 20. E complementando o acervo, temos uma fotografia dele de uma visita que ele fez na década de 90, aqui no município de Escada. O trabalho de Cícero Dias era muito ligado com as suas origens na questão do canavial, do verde, da cana-de-açúcar, com a questão do mar também, aqui de Pernambuco. Um dos quadros mais conhecidos dele é o quadro Rio Mundo, ele começa no Recife, que é a visão, né, do menino de engenho do interior quando vislumbra a cidade grande, a capital, no caso do Recife. Temos também a família Cícero Dias, o primeiro prefeito da cidade, o coronel Manuel Antônio dos Santos Dias, que era tio-avô de Cícero Dias. Temos também outros membros da família do Cícero, como Luiz Dias Lins, um grande empresário do município de Escada, e o próprio Cícero Dias aqui do lado, na galeria Ilustres Escadenses. Nas suas lembranças da juventude, Cícero Dias vivia e convivia com o período do cangaço aqui no município de Escada. E temos aqui a tia de Cícero Dias, que foi assassinada aos 12 anos, Feliciana dos Santos Dias, que da invasão da usina Santa Filonila, de propriedade do avô de Cícero Dias, e faz parte do museu também, em homenagem a ele, da questão da lenda, né, da lenda da Maria Chorona, que diziam que essa imagem era a tia de Cícero Dias retratada, que ficava no cemitério da cidade. A história verídica não tem nada a ver com os fatos
ocorridos na época. Aí é uma lenda popular que resgatamos aqui para o museu em homenagem ao clã dos Santos Dias aqui no município de Escada. Temos uma obra aqui no nosso espaço museológico de um artista escadense, Paulo de Tarso, que retrata Cícero Dias. Esse quadro fazia parte da Secretaria de Cultura Municipal e foi doada para a inauguração do museu. E temos uma escultura que foi de um artista da terra, Décio Cordelista, que retrata Cícero Dias, que também esteve na exposição dos 100 anos do nascimento dele, quando a filha de Cícero Dias, Silvia Dias, esteve aqui no município de Escada, isso em início de 2007.